Olá, pessoal. Meu nome é Eric e nesse mini curso eu vou fazer uma introdução de como que a gente pode analisar sistemas de filas por meio do R. A abordagem é muito tranquila. Basicamente, nós vamos utilizar o pacote Queuing do R e vamos entrar com alguns parâmetros de um modelo de filas. Pode ser um modelo de filas que eu tenho interesse de estudar por algum motivo, ou um modelo de filas que já exista e eu queira melhorar. Então, é, eu tenho uma fila que funciona de determinada maneira, só que a qualidade do serviço não está muito boa. Então, quais parâmetros que eu devo melhorar e como que eu devo alterar esses parâmetros de forma que a qualidade do serviço fique satisfatória? Então, eu vou dar uma introdução de como que isso pode ser feito no R. Beleza. É, Então, vamos entender primeiramente o que é um sistema de filas que a gente está falando aqui. Basicamente, a gente pode enxergar uma fila como um modelo estatístico que forma um sistema. Nesse sistema, usuários entram, sofrem algum tipo de processamento, né, que são atendidos por meio de algum serviço, e uma vez concluído o serviço desses usuários, eles saem do sistema e liberam para outros usuários serem atendidos. De maneira esquemática aqui, bem simples, esses roxinhos felizes aqui são os usuários. Então, quando o sistema está com capacidade cheia, completo, né, se ele tiver capacidade finita, eu considero que o usuário ele não pode entrar no sistema cheio. Logo, ele é bloqueado. Esse cliente aqui, ele vai ser para a gente um cliente perdido. Se eu tenho, por exemplo, uma sala de emergência e tem apenas tem capacidade para duas pessoas, aquela pessoa não, se chegar uma terceira, ela não pode esperar. Ela vai procurar um outro pronto atendimento e aí é o que a gente fala que houve bloqueio daquele cliente. Caso não haja bloqueio, ou seja, caso haja a possibilidade do cliente ingressar no sistema, ele pode ingressar diretamente no serviço, se não houver fila e tiver um servidor vazio, ou caso todos os servidores estejam ocupados, ele vai para o fundo da fila, né? Vai esperar no último lugar da fila para ser atendido. Depois que os serviços são completados, não é? Ou seja, quando um cliente recebe o serviço, ele sai e o cliente que estiver na ponta da fila, ou seja, o primeiro cliente na fila, ele vai para o serviço ser atendido. Tudo bem. Então, a gente vai agora passar aqui para o R e vamos estudar dois conjuntos de dados aqui. Um é o dado de telefone, o outro dado de um caixa eletrônico. Vou explicar melhor o que cada um é, mas para iniciar, vamos então fazer aqui um script do R. Eu vou nomear esse script aqui de experimentos. Beleza. E agora vamos então ver que pacote é esse, né? Se a gente não tiver o pacote instalado, esse pacote Queuing que eu falei, a gente usa o comando install packages Queuing. Isso vai iniciar. Eu não vou colocar aqui porque eu já tenho esse pacote instalado. Então, uma vez instalado o pacote, basta a gente dar um library no R, library, e o nome do pacote, no caso Queuing, e ele já vai estar rodando na interface desse pacote. Beleza, então a gente vai ler aqui os dados que estão nesses arquivos CSV que eu mostrei para vocês, né? Dados caixa eletrônica e dados telefone. Vou chamar de dados telefone, então, um read CSV. Vou pegar esses dois aqui porque os dados estão tabulados. Então, dados telefone CSV. E tenho também um dados caixa, que vai ser esse mesmo read CSV2, só que dados caixa eletrônica. Ok, então deixa eu mostrar para vocês que dados são esses. Vamos primeiramente ver o dados telefone. Basicamente, esses dados telefone são dados de um call center em que
É tudo eletrônico, e aí eu recebo as chamadas e esse processador aqui do call center, ele dirige a chamada da linha ou para os atendentes ou para outro canal. Então eu tenho o tempo entre chegadas, que é o tempo entre uma ligação e outra, isso aqui está medido em segundos, e os tempos de serviços, que é quanto tempo que aquela pessoa ela fica na linha, né, depois que começou o atendimento dela, por exemplo, depois que ela foi direcionada para um dos atendentes e terminou o serviço. Esse tempo, né, entre ela depois que direcionada e terminou o serviço, é o tempo de serviço dela. Então, ok, eu tenho o tempo entre chegadas e os tempos de serviços, e tem aqui também a variável dia, que é o dia da semana em que está ocorrendo essa, essa observação, mas a gente não vai utilizar isso. Agora, o outro dado que a gente tem é o dados aqui, dados caixa. Esse dado é muito interessante também. A gente tem as mesmas variáveis, os tempos entre chegadas e os tempos de serviços, mas nesse caso a gente está tratando de um terminal de autoatendimento de uma universidade. Então, eu tenho lá um caixa eletrônico de algum banco, por exemplo, e aí os estudantes eles chegam lá, fazem o seu próprio atendimento, né, um terminal de autoatendimento. Caso encontre outras pessoas na fila, eles esperam no fundo da fila, conforme aquela abordagem que eu mostrei para vocês. E aqui a gente vai perceber que os tempos de espera são muito altos, mas isso não é tão claro quando observa apenas os tempos entre chegadas e os tempos de serviço, porque o serviço em si, ele é rápido, a espera que é demorada, e a espera é o que eu quero estimar. Eu não tenho esse dado. Então, esse é um dado muito interessante para a gente, que nós vamos perceber que esse sistema é muito carregado, e só com essas informações a gente já vai ver isso. Ok. É, vou deixar aqui um dados, por exemplo, o dados telefone, que vai ser sempre aquele dado que a gente está analisando. Então, pode ser tanto o dado de caixa ou o dado de telefone, e eu vou variando isso daqui. E as variáveis que são de interesse para a gente, né? Vai ser o que tiver nesses dados aí, a variável tcheg e a tserve, né? O tempo de serviços, é o nosso dados tserve, para qualquer um deles, né? Então, vamos começar analisando os telefones mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, na verdade, é plotar essas variáveis, fazer uma análise é, estatística mesmo, não é? Para poder entender qual o tipo de distribuição, se os modelos de filas que a gente vai utilizar eles são adequados para esses tipos de filas, porque caso não sejam adequados, a gente não pode prosseguir com a análise em um modelo muito simplista. Então, plotando esses histogramas aqui, a gente vê mais ou menos as distribuições dele. Então, eu não vou entrar aqui na parte de estatística descritiva. Quero apenas mostrar para vocês os modelos e como que a gente calcula essas métricas. Mas nós vamos utilizar aqui os modelos de filas que são chamados de MM1 e eles vão supor basicamente que tanto os tempos entre chegadas como os tempos de serviço são distribuições exponenciais. São distribuídos, né, conforme uma distribuição exponencial. Para os tempos entre chegadas, aqui a gente vê no histograma, essa parece ser uma hipótese muito razoável. Eu posso ver também, né, claro, não vou entrar na estatística descritiva, mas eu posso ver aqui para saber se é exponencial também, a média, né, a variância e o desvio padrão dos tempos de chegadas. Se esses valores são parecidos ou iguais, né, é porque isso é um indicativo também de distribuição exponencial. Na distribuição exponencial, a média é igual ao desvio padrão. Então, a gente vê aqui uma proximidade do tempo de chegada, vê um histograma parecido com o exponencial. Então, isso é um bom indicativo para a gente. Com relação ao serviço, a gente não vê isso. Isso parece ser uma outra distribuição que não é exponencial, embora tenha uma cauda que pareça exponencial aqui. Ok? Se a gente fazer isso aqui também para o serviço, ver a média e o padrão, nós vamos notar que são muito diferentes, né? A média é 40 aqui e o desvio padrão é 23. Então, realmente, a hipótese de que é uma distribuição exponencial não parece ser muito válida, mas ainda assim, vou mostrar para vocês que as métricas vão ser consistentes, mesmo utilizando um modelo bem simples, e a gente vai variando isso e ver que os resultados são bem razoáveis. Então, tudo bem.
Vamos fazer a análise, então, utilizando esse esquema de filas bem simples que eu falei para vocês, que é a fila MM1. Então, relembrando, essa fila vai supor que tanto as chegadas quanto os serviços eles são distribuições exponenciais. A gente viu que essa hipótese não é tão boa para o serviço, mas é boa para a chegada. E aí, distribuição exponencial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimar as taxas, não é? Então, tanto a taxa de serviço, ou seja, a taxa de chegada e a taxa de serviço. A gente tem uma taxa de chegada, tem uma taxa de serviço. Para a chegada, então é só fazer 1 dividido pela média dos tempos de chegada, né? Porque na exponencial a taxa é 1 sobre a média. A mesma coisa a gente faz aqui para o serviço. Então, notem aqui na direita, né, que a taxa entre chegada aqui é 6 sobre 1000, né, aproximadamente, e a de serviço 2 sobre 100. Então, o que eu vejo, né, é que chegam aproximadamente 0,006 usuários por segundo e eu sirvo aproximadamente 0,02 usuários por segundo. A taxa de serviço é muito maior que a taxa de chegada. Isso é um indicativo de que o sistema está muito estável e pouco ocupado. A ocupação do sistema é o que a gente chama de intensidade de tráfego. É o parâmetro mais importante, né, ou um dos mais importantes em filas MM1, que é basicamente a razão dessas taxas. Taxa de chegada sobre taxa de serviço. A intensidade de tráfego aqui, então, a gente vai ver que é 0,25, um valor bem baixo. Isso significa que aproximadamente 0,25, 25% do tempo, o servidor está ocupado. Então, em 75% do tempo, não tem ninguém no sistema. Então, é um sistema muito ocioso. Ok? Isso é típico de sistemas de call center, né? Que são todos eletrônicos, então é quando o sistema não é muito carregado, isso acontece. Ok. Então, eu não vou verificar o ajuste exponencial, como eu disse para vocês, a gente apenas olhou isso daqui de maneira bem breve. Agora eu quero mostrar para vocês como que é o cálculo das métricas, né, nesse modelo. Então, como que a gente faz isso usando o Queue Compute, o pacote Queuing? A gente basicamente vai criar um modelo aqui MM1 que utiliza essa função aqui, new input. Então eu vou imputar aqui um modelo MM1, então eu vou usar essa função new input MM1 e vou entrar com esses parâmetros que ele está falando aqui para mim. O lambda é a minha taxa de chegada. O mi é a minha taxa de serviço. E mais nada. Beleza. Se eu tenho agora o meu modelo, semelhante ao modelo de regressão, né? A gente vai entrar aqui, vai criar uma saída com esse objeto. Então eu vou pegar essa função aqui, queueModel, e vou colocar o meu modelo. Agora ele já resolveu aqui todo o meu modelo, já calculou as métricas e está tudo aqui nessa saída. Se eu quiser ver quais as métricas, quais os parâmetros, né, do meu sistema, eu dou um summary aqui na saída e ele vai calcular tudo para mim. Então observem, eu dei o lambda, o mi, que são os parâmetros do meu sistema real que eu tenho lá, o C é o número de servidores, tem um, KM aqui não interessa para a gente, e quero chamar a atenção de vocês para esse ρ, que é a intensidade de tráfego. Então veja que ele calcula a mesma intensidade de tráfego que a gente, 0,25 aproximadamente. O P0 é a probabilidade de o sistema estar vazio, uma pessoa que chega a encontrar o sistema vazio, é 1 menos a intensidade de tráfego, né? E as métricas que são de maior interesse para a gente são essas duas aqui, o LQ e o WQ. O LQ ele é o número médio de usuários na fila. Então, quando a pessoa chega, quantos usuários em média ela encontra na fila? Esse é o nosso LQ, que nesse caso aqui deu 0,087. Então a fila quase sempre está vazia, porque eu encontro em média 0,09 pessoas na fila. E o WQ é uma métrica ainda mais importante. Ela é o tempo
médio de espera na fila. Então, a pessoa que chega, quanto tempo que ela espera, em média, antes de ser atendido? Nesse caso, a gente vê que ela espera, em média, 13,8 segundos. É um tempo rápido. Veja que isso não estava no meu dado, mas isso é calculado por meio do modelo MM1 que vem da análise desse pacote aqui, ok? Então a gente calcula aqui tanto o LQ e o WQ são as métricas de interesse. Vejam que são métricas muito boas porque o sistema está com baixa ocupação. Vou mostrar para vocês agora o que acontece quando a gente utiliza um dado que tem alta ocupação, que são aqueles dados do caixa eletrônico que eu falei para vocês. Então vamos colocar aqui os dados do caixa. Não vou fazer análise estatística, mas então eu tenho aqui a descritiva, quero dizer. Então a gente tem a taxa de chegada, de novo, taxa de serviço, a intensidade de tráfego. Então, olhando aqui na direita, a gente vê, né, a taxa de chegada é muito parecida com a taxa de serviço. Isso significa que a intensidade de tráfego é muito alta. Então, veja, esse sistema fica 97% do tempo ocupado. Então, quase sempre tem alguém lá naquele sistema. Isso vai mostrar para a gente que as métricas elas vão ser muito significativas, no sentido ruim da palavra, né? Vai ter uma fila muito grande e o tempo de espera também vai ser longo. Então vamos ver isso, né? O quão longo é esse tempo de espera. A gente roda o modelo aqui, veja que é instantâneo praticamente, e dá um summary. Nossos parâmetros aqui que a gente entrou, o ROE de 97 que a gente viu, então o P01 menos ρ. O LQ, a gente vê aqui, olha que significativo, 32,9. Isso significa que, em média, são 33 pessoas esperando nessa fila. Ou seja, uma pessoa que chega vai encontrar na fila 33 pessoas, em média. Isso é muito significativo. E consequentemente, o tempo de espera vai ser muito longo. Nesse caso, a gente vê aqui um tempo de espera de 3.355 segundos. Ou seja, as pessoas esperam em média 50 minutos, né? Isso aqui, vou dividir por 60 para a gente ver. 3.355 sobre 60, 56 minutos para serem atendidos, quase uma hora. Então, esse é um sistema que está com as métricas muito ruins para a gente, né? Um sistema muito carregado. E aí, é claro que isso tem consequências práticas, né? As pessoas vão evitar ir naquele terminal se tiver um terminal concorrente, né? Se for de um banco, as pessoas vão para o outro banco que estiver menos carregado. Então, isso é perda para esse provedor de serviço. E a gente gostaria, então, de é, ver como melhorar essas métricas. Existem muitas formas, né? Mas eu vou mostrar basicamente duas aqui. Uma forma seria limitar a quantidade de pessoas no sistema. Então, eu vou colocar uma fila que é finita, sei lá, vou colocar no máximo 10 pessoas no sistema. Então, se tiver 11 pessoas, ela está bloqueada. E aí o sistema vai ser muito mais rápido para aquelas pessoas que estão lá, que forem atendidas. Só que isso tem um trade-off, né? Tem um outro ponto negativo que essas pessoas vão ser perdidas. Então, economicamente, isso é um problema. A outra abordagem, né, vai ser a gente colocar um outro terminal de atendimento. Ou outros terminais, né, de forma que essa métrica aqui diminua. Então, vamos ver como faz isso. Essa foi a fila MM1 que eu mostrei para vocês, um único servidor. Se eu quiser colocar vários servidores, isso é o que a gente chama de fila MMC. Então, eu tenho chegada exponencial, serviço exponencial também, só que agora eu permito 6 servidores. Então, eu tenho mais de um servidor. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui no número de servidores, escolho a quantidade, sei lá, eu quero 2 servidores. E aí eu vou ver como que calcula essas métricas aqui. Então a gente vai fazer da mesma forma, né? Vamos calcular aqui um modelo, vamos criar um modelo NMC, que é o new input, mesma coisa, veja como a sintaxe é muito simples. New input NMC, e ele já fala para mim, olha, preciso do lambda, do mi e do c pelo menos. Esse n, o método, a gente não vai entrar não. Então o lambda é a taxa de chegada, o mi é a taxa de serviço, como na fila MM1, o c é o número de servidores.
Beleza. Esse é o nosso modelo. Deixa eu compilar aqui o servidor. Beleza. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Mandar ele rodar esse modelo para a gente. Então a gente vem com o Kill em Model e coloca o modelo MMC aqui de input. Ok, ele rodou o modelo, vejam instantaneamente. A gente vem aqui e calcula o summary. Olha que interessante. As métricas são essas daqui, os parâmetros são esses que a gente entrou, né? É uma fila com 2 servidores. A intensidade de tráfego caiu pela metade. Observem aqui se eu comparar com a de cima. Antes a intensidade de tráfego era 97% e já caiu para 48%, ou seja, a metade por adicionar 2 servidores. Isso é uma propriedade desse sistema mesmo, quando é uma fila serviço e chegada exponencial. Se eu dobro a quantidade de servidores, a taxa cai pela metade, a intensidade de tráfego cai pela metade. Se eu triplicasse, caía para 1/3. É inversamente proporcional. Ok, então esse é o nosso ROI. A gente já viu uma queda então pela metade só por adicionar um outro servidor. E olha o que aconteceu com a métrica. Aqui é o mais evidente para a gente, a coisa mais significativa. O LQ caiu de 33 aproximadamente para 0,3, 0,29. Então, veja que caiu de 33 pessoas para praticamente zero. Ou seja, a fila ela teve um ganho de desempenho excepcional por adicionar um único servidor. Não caiu pouco, né? Caiu de maneira muito drástica. E isso também é observado no WQ. Caiu de 3.300 para 30 segundos. Ou seja, antes as pessoas esperavam, como a gente viu, 56 minutos para serem atendidas, iniciar o atendimento. Quando eu coloquei 2 servidores, agora elas esperam só 30 segundos para serem atendidas. É um atendimento muito rápido, simplesmente adicionando um outro servidor. É claro que em outros sistemas, né, sistemas que são ainda mais carregados que esse, eles vão precisar de mais servidores para a gente chegar numa métrica que seja tão boa quanto se deseje. Mas nesse caso a gente já vê que com 2 servidores tem uma métrica excelente, não é? Vamos ver o que acontece quando eu coloco 3 servidores. Se eu colocar 3 servidores, comparando agora com 2, né? A gente já vê que. Ah, tá. Tem que rodar. A gente já vê aqui que as métricas caem ainda mais, né? Então, de 48% para 32% de ocupação. O LQ continua caindo. Então, a fila fica mais vazia ainda e o tempo é, de, de espera no sistema antes de ser atendido caiu de 30 segundos para 4 segundos. Então, não parece razoável aqui, né, que eu coloque 3 servidores só para diminuir de 30 segundos para 4. Mas parece muito razoável colocar 2 servidores ao invés de um, porque o ganho de desempenho é excepcional. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer com essa análise aqui, que é modificar o número de servidores para ver aquele que vai nos dar um conjunto de métricas de desempenho que sejam adequadas para o nosso sistema. E é claro, a gente poderia embutir custo aqui, no sentido de que cada servidor desse, né, teria um custo para mim, porque eu tenho que fazer manutenção, aquisição de equipamentos. Então, isso seria um custo. E em contrapartida, eu teria um outro custo também, que seria por tempo de espera do usuário. Porque se o usuário espera muito, né, isso diminui a satisfação com o serviço e, nesse caso, é um prejuízo para mim, que eu posso contabilizar como um custo. E aí eu crio uma função de custo levando em conta essas coisas e tento minimizar ela. Então, eu encontro o número de servidores tal que o balanço, né, de os prós e contras que eu tiver nessa função custo vão ser o mais atraentes para a pessoa que estiver dimensionando. Ok? Então, é possível fazer isso. Tudo bem. Então, essa foi a primeira abordagem que eu ia falar para vocês. A segunda abordagem, como eu disse, né, é a de limitar a quantidade de pessoas no sistema. Então, eu continuo com um único servidor, só que agora eu estou na fila MM1K. Eu tenho uma limitação de K usuários no sistema. Isso
pode ocorrer, né, com salas de espera, como eu disse. Então, esse sistema, por exemplo, tem no máximo 15 usuários, e aí se chegar uma pessoa e encontrar aquele sistema cheio, aquela pessoa vai embora, não é? E volta em outro momento, talvez, para fazer seu atendimento. Mas a princípio ela vai embora e eu tenho um bloqueio. Ok. Então vamos definir aqui essa capacidade máxima com algum valor. Vou colocar aqui 10, por exemplo. E aí eu vou entrar com o modelo, né? MM1K, a mesma coisa, que é a mesma sintaxe. Então, new input, MM1K, MM1, opa, MM1K. Aí ele pede para a gente entrar com lambda, com mi e com k, que é a capacidade máxima. Então, o nosso lambda é a taxa de chegada, o nosso mi é a taxa de serviço e o nosso k é a capacidade máxima. Beleza. Vamos compilar aqui, né? Foi. Aí, então, a saída, mesma coisa. A gente manda o modelo analisar, o pacote analisar esse modelo, né? Ele vai gerar para a gente a saída. A gente pode dar um summary e ver as métricas que a gente obteve. Então, só rodar aqui a MM1 para a gente poder comparar de novo. Limpar aqui o ambiente para a gente ver. Então, essas foram as métricas da MM1. Agora, com capacidade de 10, são essas métricas aqui. Então, olha o que a gente vê. Os lambdas, né, Mi e C aqui continuam iguais. Aqui a gente tem um K, antes não tinha, então era um sistema ilimitado. O Rho diminuiu, então a intensidade de tráfego diminuiu. Como que a intensidade de tráfego diminui? Por que que ela diminui? Nós nós percebemos aqui que ela diminui por conta do bloqueio que eu tenho nesse sistema, não é? Então, as pessoas chegam no sistema, só que nem todo mundo entra. Então, a intensidade de tráfego ela vai ser afetada por essa probabilidade de bloqueio que eu tenho no sistema. Como nem todo mundo entra, nem todo mundo está intensificando o tráfego do sistema. Por isso que o ROA aqui é menor, não é? E, então, essa diferença se refere à probabilidade de bloqueio. Agora, as métricas, olha a diferença aqui. A gente colocou no máximo 10 pessoas no sistema. E isso fez diminuir as métricas de desempenho, de uma maneira não tão drástica quanto o aumento dos servidores, mas ainda assim de uma maneira muito severa. Veja, antes o LQ era de 32 e passou a ser 3,8, quando eu limitei a capacidade do sistema em 10 pessoas. O tempo de espera deixou de ser 3.300 segundos para 421 segundos. Isso dá aqui aproximadamente, deixa eu ver, 7 minutos. Então, as pessoas esperavam antes 56 minutos, né, como a gente viu, e agora esperam, em média, 7 minutos depois que a gente fez essa limitação de 10 pessoas. E é claro, se eu limitar mais aqui, eu vou ver que essas métricas vão melhorar ainda mais. Tá vendo? Então aqui o WQ diminui mais, o LQ também diminui. Então são coisas que ficam muito claras para mim. Aqui é importante a gente observar uma outra métrica, na verdade, que é de muito interesse para a gente, que é a taxa de chegada efetiva. Então, a taxa de chegada efetiva, ela vai ser para a gente uma coisa que não está aqui, que é o true output. Então, eu venho aqui, eu pego os meus dados de saída e indexo aqui esse true output, eu vou ver a taxa de chegada que efetivamente é atendida, porque, como eu disse, uma parte dos usuários são bloqueados. Então, qual parte desses usuários que são realmente atendidos? E isso é a taxa de chegada efetiva. Então, basta dar uma saída pela variável, eu consigo encontrar esse valor. Então, a nossa taxa de chegada efetiva aqui é o 0,0829, que é esse x que aparece aqui. Então, quando eu dou o summary, esse x que aparece aqui é a taxa de chegada efetiva. Então, o que é a probabilidade de bloqueio para a gente? A probabilidade de bloqueio é simplesmente 1 menos a taxa de chegada efetiva
sobre a taxa de chegada verdadeira. Então, é a porcentagem de taxa que não vai ser atendida, ok? Então, se a taxa de chegada efetiva é 0, é 8 e a taxa de chegada real é 10, significa que eu perdi 20% da minha demanda. Ou seja, eu estou bloqueando um menos 80%, né? 20, eu estou bloqueando 20% das pessoas. É disso que sai essa fórmula aqui da probabilidade de bloqueio. Então, beleza, vamos ver qual é essa probabilidade para esses modelos que a gente está analisando. Quando eu falei aqui com um modelo com 5, né, estava com a métrica muito boa, mas olha a probabilidade de bloqueio dele. É de 15%. Isso significa que eu estou perdendo 15% dos meus clientes ao colocar uma taxa máxima aqui ao colocar uma capacidade máxima de 5 usuários. É claro que se eu aumentar essa capacidade máxima, minhas métricas pioram, como a gente viu, só que a probabilidade de bloqueio diminui. Então aqui eu já estou bloqueando 7,8%, né? Quase 8% das pessoas. Então eu posso ficar variando essa taxa, por exemplo, 12 de capacidade máxima, até eu encontrar aqui 5% de bloqueio, por exemplo. Então eu fico variando isso até encontrar 5%, que deu aqui aproximadamente no 15, ou seja, se eu limitar o meu sistema para 15 usuários, eu vou ter essas métricas de desempenho aqui. Então, veja, eu melhorei o tempo, né, de 56 minutos lá para 639 sobre 60 para 6 minutos. Não, 639 sobre 60. 10 minutos. Então, o sistema sai de 56 minutos para 10 minutos com uma perda de apenas 5% dos usuários. Então, é esse tipo de análise que a gente pode fazer aqui no R. Eu não adentrei em coisas mais complexas, como o que fazer quando o tempo de serviço não é bem modelado por uma distribuição exponencial, mas esses pacotes, não o Kiwi, mas outros pacotes também permitem fazer isso com uma sintaxe muito similar e dá toda essa vantagem para a gente, né? Eu simplesmente entro aqui com alguns parâmetros no modelo, parâmetros simples, tá vendo? Como a média do tempo de chegada e do tempo de serviço, e a partir deles eu vou brincando com o meu sistema até eu encontrar as métricas que são de meu interesse. Eu posso ter limitações econômicas, no sentido de que não posso ter mais de tantos servidores, ou então as pessoas não podem esperar mais de tantos minutos. E a partir disso, eu vou variando essas métricas de forma que eu tenha o sistema mais barato possível, por meio de alguma função custo, e com a melhor qualidade, que eu avalio por meio dessas métricas. Eu não falei para vocês, né? Esqueci de falar, mas quando a gente usa esse dado de telefone aqui, as métricas que tem nesse modelo, a gente estima que o WQ aqui é de 13,8. Esse sistema é um sistema muito mais complexo na realidade, eu conheço ele, e é um sistema com fila prioritária, inclusive, e chegadas em bloco. E a métrica verdadeira dele é 18. Esse W aqui é de 18. Então, veja, eu usei um modelo muito simples, sem considerar prioridade, sem considerar blocos, com tempos que não são exponenciais, e ainda assim consegui uma métrica de estimar, né, uma métrica de desempenho que é relativamente próxima da métrica verdadeira. Então, é um modelo simples, mas com grande aplicabilidade.